Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 14, o casamento na vida da igreja, parte 2. Ó Senhor Jesus, a fim de a gente aproveitar ao máximo na orientação que Deus quer nos dar, a gente precisa exercitar o Espírito, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer falar com cada um de nós de maneira específica. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 15, versículo 7. Senhor Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 13, versículo 17, a parte B. Senhor Jesus. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 13, versículo 4, a parte A. Senhor Jesus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Lideranças aperfeiçoadas para lidar com assuntos sobre o casamento na igreja. Ó Senhor Jesus, nos dias atuais, a liderança da igreja precisa saber lidar com as várias situações no casamento. Anos atrás, era muito raro haver separação de casais na vida da igreja. Porém, quando esse tipo de situação ocorre, cabe à liderança da igreja não julgar, e sim levar o fato diante de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, precisa ser ensinada e mostrada às pessoas. A liderança da igreja não pode controlar a vida dos casais. O objetivo não é exercer controle. Se determinado casal está decidido a divorciar-se, não há o que fazer. No entanto, diante de Deus, os irmãos devem estar tranquilos pelo fato de a palavra sobre esse assunto ter sido pregada e ensinada a todos os membros do corpo de Cristo. A liderança da igreja não deve omitir-se, caso contrário, terá de prestar contas a Deus. Ó Senhor Jesus. Por exemplo, um casal na igreja se separa e ambos param de se reunir, pois o ambiente se tornou pesado para os dois. Anos depois, o homem retorna com uma nova esposa e em seguida a mulher regressa às reuniões da igreja com um novo marido. Cada cenário deve ser analisado à luz de Deus. Se o casal citado acima de fato se arrependeu e se dispôs a retornar à igreja, mesmo que seja nas novas circunstâncias, não há como não os acolher. A igreja acolhe pecadores ao arrependimento. Se acolhemos incrédulos que querem conhecer a salvação de Deus, como não acolher ovelhas que se extraviaram e querem agora regressar ao rebanho? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ó Senhor Jesus. Contudo, a questão do serviço na igreja é outra questão. Uma coisa é acolher tais irmãos de volta ao seio da igreja. Outra é eles se envolverem no serviço da igreja.
Se o serviço de irmãos nessa situação ofende a consciência dos demais irmãos e os faz tropeçar, então é melhor que não se envolvam em servir. Mas se com o tempo produziram frutos de arrependimento e mantêm bom testemunho, e os irmãos da igreja já têm paz em sua consciência, esses irmãos, se assim quiserem, poderão ser incluídos no serviço da igreja. Ó Senhor Jesus, não existe uma regra, depende da consciência dos irmãos da igreja. Pode ocorrer o fato de o casal ter saído da igreja em situação de rebeldia, mesmo sendo recomendado que não se separassem. Caso um deles ou ambos voltem à igreja, na situação que seja, se a saída deles em condições de rebeldia ainda fere a consciência dos irmãos e os faz tropeçar, não é recomendável que nenhum deles, ao voltar às reuniões, sirva na igreja. A questão do casamento é séria. Há duas coisas em nossa vida em que devemos pensar seriamente antes de tomar qualquer decisão. Uma delas é o casamento, pois define o resto de nossa vida. A outra é a escolha da profissão. Precisamos orar sobre essas questões para obter a bênção do Senhor. Os jovens, em especial, devem casar-se obedecendo às orientações apresentadas no dia de ontem. Ó Senhor Jesus, devemos estar esclarecidos de que uma coisa é o acolhimento na igreja e a outra é o serviço. Talvez alguns que tropeçaram e se arrependeram possam retornar a algum tipo de serviço, porém não devem participar de serviços que estão em evidência. Sendo assim, servir na recepção, no ministério da palavra, no serviço de crianças, entre outros serviços públicos, deve ser algo ponderado diante de Deus, pois pode ocorrer de a consciência dos irmãos ainda continuar golpeada pelos fatos ocorridos. Não haveria tanto problema servir, por exemplo, na manutenção, na limpeza, que são serviços mais ocultos. Portanto, é de bom termo que o serviço seja sem holofotes. Ó Senhor Jesus, essas abordagens que o apóstolo Paulo faz no 7º capítulo da primeira epístola aos Coríntios é um verdadeiro aperfeiçoamento das lideranças das igrejas. Os líderes precisam ler a Bíblia, pois ela traz esclarecimento para a maioria dos fatos que ocorrem na igreja. Em casos que necessitam de maior esclarecimento, deve-se buscar comunhão com líderes mais maduros e experientes na obra de Deus. A comunhão para buscar o sentimento do Espírito Santo é fundamental. Louvado seja Deus pela sabedoria que seu Espírito concede às igrejas e às lideranças para levar cada caso a bom termo. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como foi citado no início, né? Todas essas orientações, né, que são colocadas aqui não é para exercer um controle, né, controlar a vida dos casais, né, controlar, né, as situações da igreja, não é isso. Mas é realmente, né, a gente produzir um serviço que agrada o Senhor, né, Senhor Jesus. A gente vê, né, hoje tanta situação negativa, né, nas igrejas, né, e às vezes né, Senhor Jesus, ali por pessoas que não sabem lidar com a situação de maneira adequada. Né? Quantos irmãos, né, chegam a mim ali, né, fazendo perguntas, né, sobre situações ali em que às vezes a liderança ali, né, da igreja onde ele congrega ali, né, acaba beneficiando, né, algumas pessoas mais do que outras. Então, às vezes tem situações ali graves, né, irmãos que ofenderam outros irmãos, que defraudaram, até mesmo que roubaram, né, questões financeiras, né, acabaram se metendo em outras coisas, e a liderança da igreja às vezes não quer preservar aquele casal ali porque tem um bom dízimo, ou porque tem uma certa habilidade que é útil, e aí acaba não resolvendo a situação de maneira adequada. Isso fere a consciência dos irmãos, né, mas muitos não se preocupam com isso, porque não, aquele irmão simples não faz a diferença. Né? Ó Senhor Jesus, mas e diante do Senhor? Né? Essa pessoa foi lá e causou um dano a um irmão da igreja. Será que vai parar por aí? Né? Será que ele não vai causar outro dano? Será que essa pessoa aí é digno de estar à frente de alguns serviços, de algumas situações ali? Né? Será que ele depois também não vai causar problema para o testemunho, né, daquela congregação? Né? Senhor Jesus. Mas eu vejo que a questão nem é essa, né? A questão é realmente a gente aprender a ser útil ao Senhor. A gente precisa
né, prestar bastante atenção que um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor. Né, Senhor Jesus, tudo aquilo que a gente faz hoje, né, por meio do corpo, né, Senhor Jesus, no serviço ao Senhor, né, tudo isso o Senhor ele vai considerar. Né, a gente vê ali na palavra, né, o Senhor fala, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Né, aí alguns vão achar que ainda podem discutir com Deus. Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas, curas, sinais, milagres. Mas o Senhor vai falar, não vos conheço, né, apartai-vos de mim. O Senhor fala, nunca vos aprovei. Então não adianta simplesmente fazer coisas, né, e querer exibir esse resultado para Deus. Se esse resultado, né, se aquilo que foi feito não foi feito com o coração adequado, não foi feito com comunhão no Espírito, não foi feito em obediência ao Senhor, de nada vale. O próprio Senhor falou, né, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Né, do que vai adiantar, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não adianta você apresentar números para Deus, Deus não está preocupado com números. Né, Senhor Jesus, o Senhor mesmo falou, né, que das pedras ele pode suscitar filhos a Abraão. Ele pode fazer as pedras clamarem. Né? Ele não precisa de um serviço sujo diante dele. Né? Ele não precisa de pessoas que falam assim, eu estou sujo, mas pelo menos estou fazendo a obra de Deus. Não, se eu quiser fazer a obra dele, ele pode fazer uma pedra pregar o evangelho para alguém. Isso mostra que nós precisamos estar limpos diante dele, nós vamos prestar conta de tudo diante dele. O Senhor, quando ele for julgar todo o mundo, ele vai começar pelos filhos de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Né? E ele vai tratar a gente com muito rigor. Né? Senhor Jesus, porque depois não vai ter desculpa para ninguém. Ninguém diante da humanidade dizer que não teve oportunidade de conhecer o Senhor. Ele só pode voltar quando o Evangelho for pregado, né, a toda criatura, né, até os confins da terra. Aí sim, né, ele vai voltar. Ó Senhor Jesus. Então ele vai, né, julgar os seus filhos com muito rigor. Ele não vai julgar pecados. O tribunal de Cristo, né, o tribunal para os filhos de Deus, não é para julgar pecado. O que ele vai julgar é a vida e a obra. O quanto nós recebemos da vida de Deus. Né, Senhor Jesus, o quanto que os elementos de Deus foram infundidos em nós, o quanto que a gente abriu nosso coração para Ele, né, a gente prestou atenção, né, no viver, né, um viver digno diante dEle, né, e Ele vai julgar também a obra, né, aquilo que a gente realizou por meio do Espírito, em obediência a Ele. Não é simplesmente fazer coisas. Né, no mundo, né, tem uma frase que fala, os fins justificam os meios. O que isso quer dizer, né? A pessoa faz um monte de besteira, mas se no final ela alcançou o objetivo, então está tudo certo. Só que na igreja o Senhor se preocupa justamente com o meio. Justamente a maneira que nós estamos fazendo, né, que nós estamos praticando a palavra. Então a gente precisa atentar muito sério para isso. Por isso ele está mostrando para nós aqui, o objetivo da liderança não é controlar os casais, é orientar, é mostrar, né, aquilo que agrada ao Senhor. E como ele falou, mas se eles já tomaram, né, uma decisão, né, sem depender do Senhor, né, você não pode fazer nada. Só que é uma questão, ele falou que a gente não pode se omitir. A gente precisa deixar bem claro, olha, a palavra de Deus é essa, a vontade de Deus é essa. Cabe a cada um escolher. Né, Senhor Jesus. Né, eu vejo por experiência própria, né, às vezes já aconteceram situações, a gente foi orientar, os irmãos não aceitaram. Né, a gente fica com aquele sentimento ruim, né? Poxa, Senhor, será que faltou alguma coisa? Né, mas aí, depois vai vendo a experiência, né? Você vai percebendo, né, a palavra do Senhor. Eu vejo ali, né, quando o povo chegou ali, né, diante de Samuel, né, falou que queria ter um rei como todos os outros povos. Né, eles não queriam ser governados mais por Deus. Né, e aí Samuel foi ali e falou com o povo, olha, se vocês tiverem reis como qualquer outro povo, vocês vão ter que pagar um preço, vão ter que sustentar esses reis. Aí o povo falou que não tinha problema, aí Samuel ficou ali revoltado. O Senhor chegou para Samuel e falou assim, Samuel, não se preocupe, não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. Então a gente, quando está na liderança da igreja, a gente vê isso, né, dá um peso no coração, porque você vê as pessoas rejeitando o Senhor, mas por outro lado a gente precisa ter sobriedade, né, de ver que o nosso serviço ao Senhor não parou, ele continua.
né, Senhor Jesus? A gente vê, né, que a gente fica triste porque a gente vê que a pessoa está se anulando diante de Deus. Ela está fazendo algo contrário a Deus. Né? Se ela está contrária, como que ela vai ser agora guiada pelo Espírito? Como que ela vai continuar guardada na esfera de Deus? A gente vê que ela está dando um passo para fora da ação de Deus. Ela está se entregando na mão do inimigo. Está se abrindo, está abrindo brechas na sua vida para que o inimigo venha e cause um tremendo estrago. E às vezes demora um tempo para se arrepender e a pessoa volta e tem consequência. Né? Senhor Jesus, é como uma pessoa, né, que vai lá e comete um homicídio, né? Vai lá e mata uma outra pessoa. Aí ela se arrepende, né? Se entrega para a polícia ali, poxa, me arrependo, fui eu que cometi o crime, eu matei aquela pessoa e tal. Né? Senhor Jesus. Né? Ela se arrependeu, né? De repente ela se volta para o Senhor, né? Crê no Senhor, passa a buscar a palavra, mas ela cometeu um crime. Né? De repente ela é perdoada, todo mundo compreende a situação, mas o crime foi cometido. Né? Uma vida foi tirada e agora ela precisa sofrer a consequência, precisa ir para a cadeia, precisa pagar pelo seu crime. Embora tenha se arrependido, embora tenha lidado ali de repente com a situação, com a família, com tudo ali, né? Tenha se voltado a Deus, mas ficou a consequência. Ela tem uma dívida agora com a sociedade e ela precisa pagar por essa dívida. Né? O juiz vai determinar ali por quanto tempo ela precisa cumprir uma pena. Né? Senhor Jesus, isso vai ficar marcado para sempre. Né? Depois que ela sair da cadeia, né? Agora eu quero trabalhar, fazer isso, mas está lá, ex-presidiário. Todo mundo que for ver lá o currículo dela vai olhar, vai puxar ali, vai ver lá, cometeu um crime de homicídio. Né? Então, aquilo ali marca a vida da pessoa para sempre. Né? Não tem como voltar atrás mais. Né? Por mais que ela se arrependa, né? Por mais que ela volte, né, diante dos homens, ela foi um assassino. Até que, é como toca aqui, né? Até que ela gere frutos de arrependimento, que as pessoas percebam que realmente houve uma mudança. Né? Como tem um ditado que fala, né? Vai passar muita água debaixo da ponte. Né? Senhor Jesus, da mesma forma, né? Às vezes casais não querem obedecer o Senhor, saem, depois voltam numa outra condição, mas e aí, houve arrependimento? Né? Às vezes realmente, né, o que aconteceu ali foi que, né, a pessoa foi, viveu fora, né, viveu anos, né, longe da presença do Senhor, mas um dia ela percebeu, poxa, meu lugar é a igreja, não há nada, né, como estar na presença de Deus, como ouvir a palavra de Deus, e aí ele quer voltar, né, Senhor Jesus, mas como tocou aqui, né, às vezes saiu em rebeldia, saiu discutindo, saiu falando besteira para um monte de irmãos, né? E aí ficou aquela ofensa, ficou aquela situação. Às vezes a pessoa volta a reunir, pede perdão, mas até que a pessoa prove, né, que realmente se arrependeu, né, ali demora um tempo. Por isso ele fala, né, a gente deve acolher essa pessoa, com certeza, ele quer voltar a reunir, amém. Né? Mas aí requer a maturidade de cada um também, né, de crescimento em vida, se voltar ao Senhor. Mas, por exemplo, digamos que essa pessoa que saiu, digamos que anos atrás ela era um irmão de frente da igreja, era um líder, e pregava a palavra. Agora ele volta cheio de gás, ele quer pregar a palavra, mas aí, irmão, não pode. Né, Senhor Jesus, porque senão ele pode ferir a consciência dos irmãos. Os irmãos podem olhar e falar assim, poxa, anos atrás ele veio aqui, falou palavrão, xingou os irmãos, né, roubou dinheiro, de repente falou isso, falou aquilo, né, de repente brigou, né, com alguém ali, foi às vias de fato, né? Senhor Jesus, e agora chega e vai dar palavra? Que negócio é esse? Né? Então isso aí pode ofender os irmãos, e aí, de repente, né, a gente acolhe esse casal e vários outros irmãos vão embora, porque a sua consciência está ferida. Né? Então, essa maneira, isso também precisa ser lidado diante dos irmãos, deixar isso bem claro também, olha, né, chegar para os irmãos depois, de repente, em particular, e falar, olha, esse irmão está retornando, né, o casal está retornando, a gente sabe que houve situações, houve ofensa, mas vamos aguardar um pouco, vamos orar, vamos ter um coração aberto, né, um coração de perdoar, né, e aí, né, esse casal vai voltar, né, esses irmãos vão voltar ali, mas eles vão ficar ali na deles ali, desfrutando o Senhor, mas eles não podem servir por enquanto, né, principalmente se houve uma situação dessa, até que, né, tudo seja reparado, né, ali, né, aconteça algumas situações, o Espírito mova, né, situações ali. A gente viu, né, que, né, um dos princípios ali para o casamento, né, e serve também para a nossa vida também, né, a gente não forçar situações, mas a gente depender do Senhor, né, tocar na esfera que Deus quer proporcionar. Né, se Deus trouxe eles arrependimento, né, trouxe eles de volta,
O Senhor ele quer alguma coisa, né? Ele quer uma mudança não só para eles, mas também para aqueles que permaneceram esses anos todos também na igreja. Então tudo isso precisa ser útil para nós. Então ele está lidando aqui essas situações aqui, né? E ele mostra para nós aqui, a gente precisa levar isso de maneira muito séria, na questão do casamento. Ele até fala, né, há um tempo atrás, não havia muito essa questão de divórcio, né? Os casais eram mais tranquilos ali, né? Iam, buscavam comunhão com o Senhor, mas hoje não. Né? Hoje a geração de hoje, né, já não suporta muita coisa. Então por qualquer coisinha já, né, Senhor Jesus, já quer chutar o pau na barraca, né, já quer desfazer tudo. Né, Senhor Jesus, e às vezes não obedece a orientação da palavra, não busca comunhão com os irmãos. Já chega já com as coisas prontas, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, igual, por exemplo, né, alguns irmãos sabem que eu lido com informática. Então, né, alguns sempre chegam para mim e falam assim, poxa, irmão, estou querendo comprar um computador, eu estou precisando trabalhar com o computador, queria um computador que eu pudesse fazer isso, o que você me recomenda? Aí eu vou lá e faço uma configuração, né, personalizada para ele, ó, você precisa comprar assim, ó, isso aqui vai custar mais ou menos tanto e tal. Mas já tem alguns irmãos não, que já chega, vai lá, compra o computador, aí chega para mim e fala assim, aqui eu comprei esse computador aqui para eu trabalhar com isso, o que você acha? Né, Senhor Jesus, eu falar, irmão, agora é irrelevante, né? Você já comprou, né, Senhor Jesus, né, já comprou, já pagou, né, não posso te dar minha opinião agora, mas, né, aí eu posso dizer, ó, se vai servir ou não vai servir, ó, você vai ter dificuldade de fazer isso, você deveria ter comprado um computador assim. E às vezes é isso que acontece, a pessoa já vem com uma situação pronta, ó, já aconteceu isso, já fizemos tal coisa e tal, e aí você não tem muito espaço para falar, né? Mas a gente precisa mesmo assim, né, deixar bem claro o assunto, né, os assuntos da palavra, o que a palavra nos orienta. E por isso também precisa desfrutar, precisa estar bem claro. Porque se a gente não falar um dia, o Senhor vai nos cobrar. Né, Senhor Jesus. Então, por isso a importância também da gente estar vivendo no Espírito. O Espírito sempre nos dá uma sensibilidade. O Espírito sempre vai nos conduzindo, mostrando que tem algo errado. E às vezes você compartilha algo até mesmo sem saber. Né? E aí você toca ali no coração, no espírito das pessoas, aí elas de repente vêm e se abrem, ou não, né? Mas pelo menos vão diante do Senhor. Como ele tocou, né? Cada situação dessa aqui, a gente precisa aprender a ponderar diante de Deus. Né? A gente não pode decidir as coisas no lugar de Deus, até mesmo a liderança, né? Não pode fazer isso diante do Senhor. Né? E tem situações que são mais complicadas ainda. Né? E aí a gente precisa, né, ir diante de irmãos que tenham mais experiência, pedir ajuda, né, para poder lidar com as situações, como a gente falou, não é para controlar ninguém, mas é realmente para que mostre para as pessoas que se ela tomar esse caminho, ela está abrindo a vida dela para o inimigo vir e causar um prejuízo maior ainda. Então ela acha que de repente, diante de uma separação, de uma situação, ela vai ser feliz, vai resolver a vida dela, muito pelo contrário, ela vai cair num poço mais fundo ainda. Se ela acha que ela está no fundo do poço, ela não viu nada ainda. Se ela se abrir para situações, aí sim ela vai experimentar o que é o fundo do poço. Né, Senhor Jesus, mas o fundo do poço ela não vai estar sozinha. Ela vai estar com o inimigo ali infernizando a vida dela. Ela vai abrir a porta do inferno na vida dela. Né, Senhor Jesus. Né, um tempo atrás até um amigo meu falou comigo, né, perguntou para mim questões sobre o inferno e tal. Falei com ele, olha, mais do que se preocupar com questões de inferno, você precisa perceber que hoje, né, assim como Deus ele quer nos dar uma esfera na igreja, uma esfera santa, uma esfera celestial, onde Ele possa nos guardar, nos conduzir, o inimigo também quer trazer uma esfera do inferno para a nossa vida. A gente não pode abrir a nossa vida para essas coisas. Né? Então, assim como existe uma esfera espiritual, também existe uma esfera infernal. Como o próprio Davi fala, né? Angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Olha só o que Davi relatou. E era um homem segundo o coração de Deus. Né? Então a gente precisa atentar para essas coisas, né? E para isso a gente precisa ter comunhão, para a gente buscar o sentimento do Espírito, a gente não cair nessas situações. Né? Senhor Jesus, a gente sabe que tem muito mais aqui para abordar, mas né, que cada um de nós possa buscar, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui.
Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.